E nós vamos falar da queimadeira de ônibus que teve aqui em protesto aqui no Rio de Janeiro, porque a polícia matou um filho ou sobrinho de um traficante aqui chamado Faustão e não sei o que lá, e um monte de ônibus queimado, um monte de estrada interrompida, um caos aqui no Rio de Janeiro. Felizmente, mais lá para a Zona Oeste, aqui onde eu moro, não teve nenhum problema, mas certamente foi um caos completo aqui na cidade do Rio, nesse momento, nesse dia de 23, né? E certamente tem reflexos ainda hoje, dia 24. E o que aconteceu, né? Porque o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui não teve isso na época do Bolsonaro, né? Vamos entender esse assunto? Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, as cenas são absurdas. Se você olhar aqui na televisão aqui do Rio, ônibus pegando fogo, o pessoal, um trem pegou fogo, incendiaram um trem ali na região oeste, fecharam vias aqui, ó, esse daqui é a Avenida Brasil, lá na região lá de Bangu, fecharam a via completamente, desculpa, Santa Cruz. Fecharam a via completamente. Imagina o caos que foi. Isso daqui foi por volta de 6 horas da tarde. E imagina o pessoal querendo chegar em casa depois do serviço, tudo parado, tudo engarrafado, um monte de ônibus pegando fogo. Emitiram um alerta falando para, olha só, não saia de onde você estiver. Se você está na zona oeste do Rio de Janeiro, fique onde você está, não tente sair, não tente ir para lugar nenhum, porque estava cheio de ônibus queimado para tudo quanto é lado, estrada interrompida. Um crime organizado que está desafiando o poder do Estado. Por que o crime organizado está desafiando o poder do Estado? Porque ele sente que pode fazer isso. É governo de esquerda. Olha aqui, o que aconteceu, né? Parece que foi o sobrinho do chefe da milícia, o Zinho, lá na comunidade Três Pontes. O rapaz se chama Matheus de Silva Rezende e é conhecido como Faustão. E era apontado como número 2 na hierarquia da milícia comandada pelo tio, e foi morto durante uma troca de tiros com a polícia civil, né? Tem uma imagem dele aqui em algum lugar. Aqui, ó, esse aqui é o rapaz, e teria sido morto com um confronto com a polícia. Por mais que ele seja um bandido, ser morto realmente é errado, o certo seria ser ele capturado e ser processado pelos crimes, mas eu imagino que se aconteceu isso daí, foi troca de tiro, então no final das contas está certo ele ter morrido nesse caso, né? O fato é que, aqui ó, como eu mostro para vocês, só para vocês ficarem tranquilos, as áreas vermelhas aqui são as áreas que foram afetadas, né? Então Barra da Tijuca, Recreio foi afetado, Guaratiba, a zona oeste do Rio, né? Para quem não sabe, eu moro aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, no Catete, bem do outro lado, longe dessa confusão, mas o Rio de Janeiro está um caos hoje aqui, para qualquer lugar que você vá. Enfim, tem aqui um monte de imagens dos ônibus queimados, foram 35 ônibus queimados, um trem queimado, fecharam a Avenida Brasil, um caos completo aqui, de revolta porque um traficante foi morto pela polícia. Os traficantes dizem que a polícia matou ele de forma desleal e coisa e tal, mas é troca de tiro com a polícia, né, meu amigo? A profissão é essa, ossos do ofício, né? Enfim, mas a grande questão que eu quero lembrar a vocês aqui, durante o governo Bolsonaro não teve isso. Inclusive eles falam aqui, ó, que esse cara, ele já é filho do antigo chefe do tráfico lá, né? Aí quando foi em 2017, mataram o pai dele. Aí passou a ser um outro irmão dele. Eu não tô achando aqui a informação, mas eu vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Olha as recomendações que o pessoal fala. Não se desloque pelas regiões afetadas. Fica onde você tá, não saia daí. Fique atento às informações divulgadas e, se necessário, use os telefones de emergência. E existem vias comprometidas, a Cesário de Melo, Avenida Santa Cruz, Estrada Rio-São Paulo, Dom João, enfim, um monte de estradas aqui comprometidas. Opções para o passageiro é ficar onde você está, porque está tudo parado. Caramba, esse aqui é o Terminal Alvorada, lá no Terminal Alvorada, lá na Barra da Tijuca, sem nenhum ônibus. Isso aqui fica normalmente lotado de ônibus para tudo quanto é lado. Não tem nenhum ônibus porque está tudo preso aí nessas interrupções. O miliciano é o terceiro da família a morrer em confrontos com a Polícia Civil. Em 2017, um outro tio dele, o Carlinhos Três Pontes, morreu numa operação. Em 2021, mais um tio, o Wellington da Silva Braga, o Eco, morreu depois de reagir à prisão numa casa em Paciência. E depois disso, seu irmão, Luiz Antônio, o Zinho, assumiu o maior milícia do Rio. Ele era sobrinho dos caras, né? Então, olha só, em 2017, governo Temer, 2021, governo Bolsonaro.
teve morte de gente na família e não teve protesto nenhum. Sabe por quê? Porque é governo mais à direita, é governo que o pessoal sabe, os bandidos sabem, que se demole, o pessoal vai aproveitar para passar o rodo e limpar a situação geral. Quando é governo de esquerda, quando é Lula, o pessoal do Brasil votou para isso. Todo mundo. Por que você acha que a eleição do Lula foi comemorada nos presídios todos, foi comemorada em todas as penitenciárias do Brasil? Porque o pessoal sabe disso. O governo Lula vai pegar leve, vai ser leve. Então, meu amigo, ó, vamos aterrorizar o pessoal que não vai dar nada. É o que eles estão fazendo aqui, né? É o que eu falo, essa questão psicológica é muito importante. Pode não parecer, você pode dizer, o Flávio Dino, que é o maior fracasso da segurança pública no Brasil em muitas e muitas décadas, né? É difícil ver um outro fracasso tão grande quanto o Flávio Dino na segurança pública. Ele pode até manter o mesmo tipo de policiamento que tinha antes com o Bolsonaro, pode manter as mesmas pessoas, os mesmos cargos, a mesma forma de fazer a coisa. Mas a propaganda, o que sai na televisão é que não, Lula é amigo, Lula é da galera, Lula tá junto com nós. Então pronto, o pessoal vai e se sente autorizado a fazer esse tipo de coisa. E olha só, esse tipo de coisa aconteceu antes também. Tem evidências disso daqui em 2010, 2013, de criminoso aqui no Rio de Janeiro fechando o Rio todo, queimando ônibus e coisa e tal. Quando era governo do PT eles fazem isso. Por que eles fazem isso em governo do PT? Justamente porque eles sabem que o governo não vai correr atrás, não vai barbarizar eles, não vai chegar lá e falar, vamos fazer aqui um negócio aqui pra gente equilibrar esse troço aqui, né? Enfim, tá o pessoal aqui, ó, teve em 2017, teve em 2021, não teve nada, ninguém reclamou, não queimou ônibus, não fez nada. É bandido, morreu na polícia, morreu em confronto com a polícia, meu amigo. Só lamento, não tem muito o que dizer, faz parte do ofício, né? Parte da profissão é essa mesmo, morrer em confronto com a polícia. Então, a questão toda é essa, o governo Lula transpira fraqueza, transpira, deixa tadinho, né? Ele só estava roubando o celular para tomar uma cervejinha e não sei o que lá. E aí nessa, nós todos nos fudemos, né? Porque imagina a quantidade de criança que tem um monte de escola que está fechada, que tem aquelas escolas fechadas também. Olha só, um monte de intercorrências aqui, crianças paradas e crianças trancadas na escola. Enfim, um absurdo completo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, né? E lógico, isso só é complementado pela ideia idiota do Eduardo Paes. Agora parece que o ministro está querendo rever a restrição de voos do Santos Dumont. Tomara que consiga, porque, de novo, fica o idiota do Eduardo Paes falando, não, o problema do Rio é que não tem voo no Santos, que não tem voo no Galeão, que os voos foram para o Santos. É por isso que o turista não vem aqui no Brasil. Idiota, seu canalha, seu pateta, olha só, o turista não vem no Rio de Janeiro, porque o cara olha umas fotos dessa aqui e fala, não, eu prefiro dar tiro no meu saco do que visitar esta merda dessa cidade. Me arruma uma passagem para São Paulo. Que não é muito melhor do que isso daqui não, mas né, não aparece tanto na mídia. É por isso que o Rio de Janeiro não é mais atrativa para o turismo, por causa disso. Não tem nada a ver com ter voo no Galeão, ter voo no Santos Dumont, ter voo onde quer que seja. Deixa a porcaria do carioca pegar o avião onde ele achar melhor. Para com essa idiotice de transferir voo para o Galeão, porra. É esse o problema. Imagina, eu moro aqui no Rio, eu conheço a cidade, e eu fico assustado com isso. Eu imagino um turista olhando para isso daqui e falando, essa viagem minha para o Rio de Janeiro, não, desmarca esta porra. Deus me livre e guarde de passear num lugar desse. Olha só, o pessoal queimando um ônibus no meio da rua e coisa e tal. Enfim, é o que eu falo. Juntou essas duas coisas, o prefeito merda, o governador mais ou menos merda e o presidente merda também do Lula, com o ministro da segurança merda pra caralho, que é o Flávio Dino. Os criminosos se sentiram à vontade aí de fazer os protestos dele, aí de sair queimando ônibus e coisa e tal, né? O povo brasileiro, mais uma vez, está colhendo o que plantou.